Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Brito e hoje nós vamos abordar um pouco a taxonomia de Bloom e a prova do SAEB. Durante essa aula, nós vamos aprender como decompor o SAEB, nós vamos analisar alguns documentos oficiais, nós vamos entender o que é a taxonomia de Bloom e como ela é aplicada no plano de aula. Durante o nosso encontro presencial, a equipe do IED abordou com vocês como o IDEB é composto. E eles falaram que o IDEB é calculado a partir de duas variáveis. Uma, o aprendizado, e a outra, o fluxo. O fluxo, ele varia de acordo com a aprovação dos alunos no final do ano letivo. Já o aprendizado é calculado a partir de outras duas variáveis, que são a nota de português e matemática dos alunos na prova do SAEB. Esse número, esse valor, 240, 230, ele tem uma aplicação e você precisa conseguir entender o que ele significa na sala de aula. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa nota de português, 240, e formos até a tabela de proficiência do INEP, nós conseguimos identificar qual o nível de proficiência dos nossos alunos. Então, o INEP tem um documento onde ele coloca todas as habilidades que o aluno deve desenvolver naquela etapa de ensino e divide ela em níveis, e cada nível tem uma pontuação específica para ele. Então, por exemplo, no caso de Corumbá, com uma nota de 240 em português, os alunos de Corumbá estariam no nível 2, que é de 225 a 250. Isso significa que, além de dominar o nível 1, os alunos de Corumbá são capazes de localizar informações explícitas em fragmentos de romance, identificar o tema, o assunto em poemas, charges, dentre outras habilidades. Mas isso também significa que o aluno não é capaz de atingir as habilidades do nível 3, 4, 5. Isso é importante para a gente entender onde o nosso aluno está e onde a gente quer que ele chegue. Dentro da tabela de proficiência, essas habilidades aqui descritas, podem ser divididas em pedaços. Então, por exemplo, nós temos sempre no começo dela um verbo, como no caso aqui, localizar, reconhecer, inferir. Esse verbo é o que vai definir a habilidade que o aluno tem que ter para aquele objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento é o que vem logo em seguida. Por exemplo, aqui são romances e crônicas. Então, o aluno tem que localizar informações em romances e crônicas. O aluno tem que identificar o tema de charges e poemas. Então, a gente precisa diferenciar aqui o que é o objeto de conhecimento, aquilo que o aluno vai estudar, e o que ele tem que ser capaz de fazer com aquele objeto de conhecimento. Para isso, o INEP usa um sistema de classificação. No documento de referência do SAEB, o INEP descreve que, embora não seja utilizado à risca, a taxonomia de Bloom revisada influenciou na definição sobre os verbos utilizados na matriz de referência. Ou seja, o INEP utilizou essa tal taxonomia de Bloom para definir esses verbos que estão aqui descritos. O INEP utiliza não só a taxonomia de Bloom, ele utiliza outras taxonomias. Mas nessa aula nós decidimos abordar melhor a taxonomia de Bloom, porque se você entender como uma taxonomia é aplicada, você consegue aplicar isso nas outras. Então vamos abordar um pouco sobre a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom foi desenvolvida por uma equipe de pesquisa que foi dirigida por Benjamin Bloom, por isso o nome taxonomia de Bloom. A ideia era criar uma força-tarefa para desenvolver um sistema para entender como os alunos aprendem e quais etapas o aluno tem que passar até ele desenvolver o conhecimento. Bloom dizia que as duas vantagens de se ter uma taxonomia era oferecer base para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação
e utilização de estratégias diferenciadas para facilitar, avaliar e estimular o desempenho dos alunos em diferentes níveis de aquisição de conhecimento. Então, observe, a ideia do Bloom já era orientar sistemas de avaliação, instrumentos de avaliação. Então, o primeiro uso dela é esse, avaliar. E o segundo é estimular os educadores a auxiliarem seus discentes de forma estruturada e consciente, a adquirirem competências específicas a partir da percepção da necessidade de dominar habilidades mais simples para posteriormente dominar habilidades mais complexas. Então a ideia de Bloom era construir um sistema que, além de auxiliar a avaliar o aprendizado, também auxiliasse o professor a entender como ajudar o aluno a avançar o conhecimento. Então, a partir da sua pesquisa, a equipe de Bloom chegou à conclusão de que os alunos eles precisam de uma progressão cognitiva. Primeiro, o aluno precisa desenvolver habilidades mais simples, para depois avançar para habilidades mais complexas. E após a coleta de muitos dados, ele criou alguns degraus por onde o aluno deveria passar. Então, primeiro o aluno precisa aprender a lembrar, para depois entender, depois aplicar, depois analisar, sintetizar e criar. Essa foi a taxonomia de Bloom. Contudo, com o passar dos anos, diversos outros pesquisadores foram contribuindo. Hoje nós utilizamos a taxonomia de Bloom revisada, que é a mesma utilizada pelo INEP. Nela nós temos os mesmos níveis, mas com diversos verbos que representam aquele nível de baixo. E a taxonomia de Bloom revisada entende que o aluno ele tem que progredir da esquerda para a direita, mas também tem que progredir dentro do mesmo nível. Então, dentro de memorizar, para um aluno desenvolver essa capacidade de memorizar, ele precisa aprender a apontar, listar, relembrar, localizar, nomear, entre outros. A ideia é de que um aluno ele não é capaz de, ao se deparar pela primeira vez com um tema, já fazer uma avaliação sobre ele, uma análise criteriosa. Isso são habilidades de alto nível cognitivo. Então é preciso levar o aluno a avançar dos níveis mais simples para os mais complexos. Então, para começar a abordar um tema, por exemplo, meio ambiente, primeiro nós temos que fazer uma aula onde o aluno ele tenha que desenvolver as habilidades da coluna memorizar. E depois, na outra aula, ele avança para compreensão, para depois aplicar, analisar, avaliar e criar. Então essa é a lógica da taxonomia de Bloom, fazer com que o aluno avance num tema em níveis diferentes de cognição. O SAEB avalia utilizando essas colunas menos a última. Como é uma coluna prática, onde o aluno tem que desenhar, prototipar, traçar, não é possível avaliar através de uma prova do método do SAEB. Então, eles avaliam até a coluna de avaliação. Essa aqui é a escala de proficiência do SAEB. Você encontra ela facilmente no site do INEP, mas nós vamos deixar ela disponível junto com alguns artigos sobre a taxonomia de Bloom e outros materiais de referência no módulo de material de apoio. Bom, nesse documento você pode consultar qual o nível de proficiência de seus alunos a partir da média da nota do SAEB. Então, como no exemplo que eu utilizei anteriormente, Corumbá, em matemática nos anos iniciais, tirou 230 pontos. Então, o município de Corumbá ficaria no nível 5. Então, o que nós podemos observar? Que os alunos de Corumbá são capazes de fazer tudo o que está descrito dos níveis 1 até o 5,
mas não são capazes de desenvolver as habilidades descritas do nível 6 ao 10. E o nosso grande objetivo é que os alunos saiam da escola desenvolvendo todas as habilidades que eles têm direito. Então, o que nós podemos observar aqui? Eu peguei como exemplo a palavra adição. Se nós procurarmos por ela, vocês podem notar que ela aparece no nível 2, no nível 4, no nível 5, no nível 7 e só. O que isso quer dizer? Que adição é operação, é um objeto de conhecimento no qual os alunos vão trabalhar. O que vai mudar é o verbo aqui do começo. Então, nessa primeira é resolver. Já nessa segunda é determinar. Voltamos para resolver, resolver, determinar. Então, o mesmo objeto de conhecimento, ele vai aparecer em diferentes níveis. Por exemplo, também temos moedas. O SAEB trabalha muito com a ideia do dinheiro. Então, moeda aparece no nível 3, nível 4, nível 5. E o que muda é o verbo inicial. E aí é que entra a taxonomia de Bloom. No nível 1 em matemática, nível 1, 2, se você notar, os verbos são determinar, localizar, localizar, associar, que são verbos localizar, associar, que estão nas primeiras colunas da taxonomia de Bloom. E quando a gente desce lá para o nível 9, nós encontramos verbos como resolver, reconhecer, resolver, comparar, que são verbos que vão comparar, resolver, que vão estar em altos níveis de cognição. Claro que, como é uma tabela de proficiência para o terceiro ano, os alunos não vão ter como objetivo final chegar nos níveis mais altos de cognição. Isso ele vai desenvolver lá no ensino médio ou no nono ano. Então, aqui é o nível mais alto de cognição para o terceiro ano. E para o seu aluno no quinto ano atingir esse nível, ele tem que ter passado por todos esses outros. Então, essa é assim que nós identificamos onde nossos alunos estão na taxonomia de Bloom a partir da tabela de proficiência do SAEB. Então, na nossa atividade, colocamos alguns exemplos de sala de aula para nós discutirmos. Então, eu vou mostrar os exemplos aqui para vocês e a gente vai discutir em que nível eles se encontram. Então, observe essa aula. Temos um professor colocando o conteúdo no quadro e os alunos estão passivamente copiando, cada um sentado na sua mesa, copiando o conteúdo. Se nós formos refletir sobre o que os alunos estão desenvolvendo nessa aula, quais são as habilidades que nós podemos encontrar? Quando o aluno só está copiando o assunto do quadro, o que ele está desenvolvendo aí é, por exemplo, sublinhar, repetir o que o professor falou, relembrar o que o professor escreveu no quadro, marcar, localizar. Então, todas essas habilidades que estão sendo desenvolvidas nessa aula, nesse modelo de aula, são encontradas no primeiro nível cognitivo. E se nós formos pensar que o SAEB utiliza da taxonomia de Bloom, os níveis mais avançados de proficiência do SAEB vão levar em conta os níveis mais avançados de cognição da taxonomia de Bloom. Então, se nós queremos que tirar notas mais altas do SAEB, fazer com que nossos alunos cheguem aos níveis mais altos de proficiência, a gente precisa fazer com que eles também avancem na taxonomia de Bloom. Então, uma aula tradicional, ela limita o aluno
a chegar apenas na primeira parte. Então, o aluno só vai conseguir atingir no SAEB os níveis 1, 2 e 3. Os níveis mais avançados, 9, 8, se você, como a gente pôde observar, eles levam em conta esses verbos que estão no nível cognitivo mais alto. Então, a gente precisa pensar em como remodelar a nossa aula para atingir esses níveis mais altos. Então, vamos avançar para o nível 2. Nessa aula, nós já temos uma postura diferente. O professor ainda está na frente da sala de aula e ele colocou alguns exemplos de formas geométricas no quadro. E provavelmente ele está discutindo com os alunos para tentar identificar quais são aquelas formas geométricas com base em algum critério. Então, se a gente for observar na taxonomia de Bloom, os alunos, nesse modelo de aula, eles têm que ser capazes de descrever uma forma geométrica, identificar uma forma geométrica, associar regras que se tem para nomeação de formas geométricas. Então, uma pequena mudança no formato da aula já faz com que os alunos tenham que desenvolver habilidades mais complexas. Na primeira aula, os alunos não conversam, não falam com o professor, apenas copiam o que ele fala. Na segunda, o professor já está promovendo uma discussão e os alunos estão contribuindo e estão tendo que desenvolver uma habilidade mais complexa. Agora, no nível 3, nós temos outro exemplo de aula. Aqui, o professor colocou um exercício, um cálculo na lousa, e os alunos estão em grupo tentando resolver. Observe que aqui o professor ele já não tem um papel muito ativo na sala de aula. Depois que ele colocou o problema no quadro, o papel todo passa para os alunos. Então ele vai assumir um papel de tutoria, ao invés de ser o detentor de conhecimento que define como a aula vai seguir. Então os alunos aqui em grupo vão tentar resolver aquela equação. Pensando no que eles estão desenvolvendo, os alunos têm que aplicar o conhecimento que já foi abordado provavelmente anteriormente. Então, o professor já deve ter ensinado para eles como resolver uma equação de primeiro grau, eles já devem saber a fórmula de Bhaskara, e aqui eles vão aplicar o que eles conheceram. Eles vão aplicar, vão ter que interpretar o assunto, vão ter que manipular a equação, vão ter que usar e traçar estratégias para fazer aquele cálculo, vão ter que experimentar coisas. Então, nesse modelo de aula, não é entregue para o aluno um conhecimento pronto. Ele tem que usar todos os outros níveis e aplicar o conhecimento que ele obteve nos outros níveis. Então, esse é outro ponto importante. A aula tradicional ela não é dispensável. Ela é importante para atingir o primeiro nível de cognição. A questão é que nós não podemos parar nela. Nós temos que avançar os níveis. Porque um aluno, para ele ser capaz de aplicar, ele tem que ser capaz de compreender e de memorizar. Agora, no próximo nível de análise, nós temos um professor que colocou várias formas geométricas e ele está propondo que os alunos classifiquem elas com algum critério. Então, se nós notarmos, temos cores diferentes e temos formas geométricas diferentes. E aí os alunos vão ter que discutir em grupo e propor uma classificação para elas. Então, aqui nós estamos no nível de análise. Eles vão ter que analisar aquele problema e propor uma classificação ideal para aquilo. Eles vão ter que diferenciar as formas geométricas, eles vão ter que debater entre eles. Então veja que nessa aula o professor já tem um papel completamente diferente. Ele apenas vai propor o problema e os alunos vão conduzir toda a discussão. E assim eles vão desenvolver o nível de cognição mais alto. E aí nós vamos para a avaliação. Então, observe essa aula. O professor colocou um problema no quadro
qual sólido tem o maior volume e divididos em grupos, os alunos têm com eles diversos sólidos para debater e decidir qual sólido tem o maior volume. Para o aluno ser capaz de entender e definir qual sólido tem o maior volume, ele já tem que entender o que é um sólido, o que são as formas geométricas, tem que saber como calcular o volume e ele tem que saber como aplicar isso no mundo real. Ele vai ter que usar ali instrumentos, a régua, para calcular o volume de todos os sólidos que eles têm. Então veja que na taxonomia de Bloom, esse tipo de aula já está na parte da avaliação. O aluno ele tem que avaliar qual sólido tem o maior volume. Vão ter que valorizar, vão ter que justificar o porquê que eles escolheram, estimar o volume do sólido. Então, mais uma vez, a postura do professor não é mais daquele que conduz a aula. Ele está ali para tutoriar os alunos e os alunos vão ter que discutir e desenvolver um problema. Mas para isso eles já precisam ter feito todos os níveis anteriores, já precisam ter aprendido tudo que precisa nos níveis anteriores. E por último, criar. Então observe essa aula. Os alunos estão tendo aqui que usar as formas geométricas para construir uma ponte utilizando os conceitos das figuras geométricas. Então nós temos alunos projetando, desenhando no papel, enquanto outros alunos tentam construir um protótipo daquilo. E aí nós temos um último nível de cognição, onde os alunos são capazes de desenhar, prototipar, inventar, construir. Para o aluno ser capaz de construir, ele já tem que ter passado por todos os outros níveis. Então, observe, essa é a ideia da taxonomia de Bloom. Com o mesmo tema, sólidos, figuras geométricas, é possível avançar em diferentes níveis de cognição. E com uma sequência didática, cada uma voltada para um dos níveis, o professor foi capaz de chegar até o último nível de cognição. E os alunos deles são capazes de criar, avaliar, analisar, aplicar, compreender e memorizar. Então, essa é a importância da taxonomia de Bloom. E no SAEB, com o resultado do SAEB, quando a gente vai lá para a tabela de proficiência e ver o nível de proficiência dos nossos alunos, nós conseguimos entender onde os nossos alunos estão aqui. Então, por exemplo, se nós voltarmos lá para o nível de proficiência de Corumbá, nós temos como verbo localizar, identificar, reconhecer. Se nós olharmos na taxonomia de Bloom, identificar, localizar e reconhecer estão nos níveis 1 e 2, nos níveis de cognição da taxonomia de Bloom. Isso quer dizer que os alunos de Corumbá são capazes apenas de compreender um tema, mas eles não conseguem aplicar esse tema, não conseguem fazer uma análise sobre esse tema, não conseguem avaliar como o conhecimento é aplicado em diferentes contextos e não conseguem criar a partir desse tema. E isso tudo está ligado no modelo de sala de aula que é proposto nas escolas. Bom, e como que nós podemos criar um sistema de planejamento de aulas aplicando a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom nada mais é que uma maneira de definir o objetivo da sala de aula. Então, para isso, foi desenvolvido um modelo de planejamento chamado plano de aula reverso. O plano de aula tradicional, você pensa no conteúdo que você quer abordar, depois você pensa em como você vai abordar esse conteúdo, depois numa avaliação para ir para o conteúdo. Nesse caso, o plano de aula reverso, você primeiro planeja o objetivo e depois a avaliação. Por último, você vai pensar em como
você vai abordar. O primeiro passo é definir a habilidade e o objeto de conhecimento que vai ser abordado naquela aula. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma habilidade do terceiro ano do ensino fundamental do currículo de referência do estado de Mato Grosso do Sul. E nós temos a habilidade que diz que o aluno deve ser capaz de resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. O objetivo e o que está na taxonomia de Bloom é sempre os verbos. Então, nesse caso, o nosso objetivo final é que o aluno seja capaz de resolver e elaborar. E o nosso o objeto de conhecimento é o tema ou o conteúdo no qual nós vamos tentar desenvolver aquela habilidade. Então, o objeto de conhecimento são problemas de adição e subtração. Então, se nós olharmos na taxonomia de Bloom, resolver e elaborar estão na coluna análise. Como vocês podem ver, está aqui, resolver. Então, o aluno ele tem que chegar no terceiro ano para essa habilidade até esse nível. Isso é importante falar, porque não necessariamente nós temos que chegar com o aluno até a última etapa. As habilidades elas são pensadas para que o aluno se desenvolva de acordo com a sua idade. Então, alunos que estão na primeira etapa do ensino fundamental, eles vão ter habilidades com níveis de cognição menor, enquanto alunos que estão no ensino médio vão ter habilidades com nível de cognição maior. Então, se a habilidade diz que o aluno deve resolver e elaborar, então isso quer dizer que nós devemos chegar com eles apenas até o nível 4 de cognição. Então, como isso é feito em sala de aula? Primeiro você tem que definir quantas aulas você tem para abordar aquela habilidade. Nesse caso, eu fiz uma suposição de 5 aulas. E aí você vai definir um objetivo para cada uma das aulas. Então, na minha primeira aula, os alunos terão que relembrar os conceitos de adição e subtração. Observe, relembrar é o primeiro nível de cognição. E aí eu vou pegar agora uma habilidade do segundo nível de cognição, para a segunda aula. Discutir sobre os exemplos de adição e subtração. Então, discutir está aqui no segundo nível. Agora eu vou para o terceiro nível. Aplicar os conhecimentos de adição e subtração em cálculo simples. E agora eu vou para o quarto nível de cognição. Comparar os resultados de cálculos utilizando diferentes estratégias. E aí eu coloquei aqui como exemplo, para finalizar esse plano de aula, inventar e avaliar o resultado de problemas matemáticos envolvendo adição e subtração. Eu juntei duas colunas da taxonomia de Bloom para uma aula só. Mas observe que essa última aula não era necessária, porque a habilidade diz que o aluno deve ser capaz de resolver. Então eu poderia parar só na terceira aula, então na quarta aula. Então em 4 aulas eu conseguiria avançar com o meu aluno até esse nível de cognição. Então, após eu pensar o que eu quero para cada aula, quais são os objetivos e dividir o meu objeto de conhecimento em subhabilidades, eu vou pensar em como eu vou avaliar essas habilidades. Então, se eu quero que meus alunos sejam capazes de relembrar os conceitos de adição e subtração, como que eu vou saber se eles realmente estão relembrando isso? Então, eu posso propor uma avaliação onde tenho perguntas relativas ao conceito de adição e subtração e meus alunos têm que conseguir respondê-las. Se ele respondeu corretamente,
ele é capaz de relembrar. Se ele não responder, ele não é capaz de relembrar. Para a segunda aula, discutir sobre conceitos, sobre exemplos de adição e subtração. Então, como eu vou saber se o aluno é capaz de discutir? Eu vou pedir que eles discutam em grupos e produzam um relato sobre a discussão feita. E aí eu vou ter uma evidência se eles são capazes de discutir ou não. Então, para a próxima aula, aplicar os conhecimentos de adição e subtração. Para saber se meus alunos são capazes de aplicar os conhecimentos de adição e subtração, eu posso propor como avaliação uma lista de exercícios com cálculo simples. Então, se os alunos forem capazes de resolver esses exercícios, eles são capazes de aplicar esse conhecimento. E comparar os resultados de cálculos utilizando diferentes estratégias. Então, eu vou propor uma atividade onde eu coloco um cálculo e os alunos têm que desenvolver 5 métodos diferentes para chegar no mesmo resultado. E aí eles vão comparar qual método é mais efetivo, qual ele gostou mais de aplicar. Então assim eu vou saber se meu aluno chegou até aquela habilidade. Então perceba, no planejamento de aula inverso, o objetivo ele guia como a aula deve ser. E aí, a partir dele, a gente já planeja como nós vamos coletar esses dados. Tudo deve ser feito de forma intencional. E nós conseguimos acompanhar aula a aula se os alunos estão avançando nos níveis cognitivos ou não. E aí, por último, nós vamos pensar na metodologia de aula, o último passo. Então, se eu tenho uma aula que o objeto de conhecimento é adição e subtração, eu quero que meus alunos, no final, sejam capazes de relembrar os conceitos de adição e subtração, e eu vou avaliar eles com perguntas, eu tenho que, primeiro, guiar os alunos e abordar esses conceitos. Eu tenho que, de forma tradicional, falar sobre esses conceitos em sala de aula. Já na segunda aula, se eu quero que meus alunos discutam e eu vou avaliar com um relato sobre a discussão, eu tenho que promover isso em sala de aula. Então eu vou planejar rodas, grupos, e aí eu tenho que ter algum material para guiar a discussão, eu tenho que ter um material para que os alunos preencham o relato sobre a discussão. Então todo o restante da aula vai ser planejado a partir do objetivo e da avaliação. Então a metodologia e os recursos são o último passo do nosso planejamento e eles que se adequam ao objetivo e à avaliação, que foram descritos anteriormente. Então, o último passo você vai pensar em como você vai fazer aquilo e o que será necessário para aquela aula. Então, esse é o plano de aula invertido. A importância dele é que ele possibilita que você acompanhe o seu aluno passo a passo nos níveis de cognição. E em cada aula você vai estar avaliando se o aluno conseguiu atingir aquela habilidade ou não. E aí você vai estar coletando evidências a cada aula. E isso auxilia a escola a ter um controle, a ter uma previsão de como será o rendimento do aluno nas avaliações externas. Então, resumindo, de acordo com a nota da prova do SAEB, é possível você descobrir o nível de proficiência da sua escola e de seus alunos. Com o nível de proficiência, você consegue entender o nível de cognição dos alunos de acordo com a taxonomia de Bloom. E se você aplica a taxonomia de Bloom em suas salas de aula, você, além de conseguir avançar o nível de cognição dos seus alunos, consegue coletar evidências do avanço deles com o passar do tempo. Bem, essa foi nossa aula sobre taxonomia de Bloom. Espero que vocês tirem bom proveito dela e a gente se encontra no nosso próximo encontro presencial.